Os hospitais do Rio Grande do Sul, como um todo, estão cheios de pessoas que estão com problemas de respiratórios, de doenças respiratórias, e agora o hospital também incrementando a questão do uso de máscaras nas dependências aí da instituição. Tudo bem, Márcio Sotana? Como é que está a situação aí no hospital em Encantado? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, ouvintes da Rádio Independente. Um prazer falar com vocês sobre o hospital, sobre essa crescente da gripe, né? Mais falada da influenza H1N1. O hospital, como todo o Rio Grande do Sul e o Brasil, né? Ele vem num novo cenário de inverno atípico. O inverno sempre foi muito mais movimentado nos hospitais. Esse ano está um inverno bem diferente dos outros ali, acima da nossa média de ocupação no Rio Grande do Sul e em vários estados. Márcio, como é que está a questão de leitos? Temos leitos disponíveis ainda? Como é que está essa situação? Então, o hospital ele é muito atípico, né? Ele é volátil. Então, assim, semana passada nós estávamos num caos. Nós estávamos com 110, 115% de ocupação no hospital, não tinha mais leito para internar, o nosso pronto-socorro estava muito cheio, com mais de 40% acima do normal, o nosso pronto-socorro. Fizemos um trabalho muito forte dentro do hospital com as nossas equipes, porque a ocupação dos leitos traz também uma preocupação para os funcionários. Nós temos bastante funcionário testando positivo para H1N1, e isso dentro do protocolo tem que afastar o funcionário, a gente tem uma equipe reduzida, mas nós estávamos com uma ocupação muito grande semana passada. Essa semana ela voltou à normalidade, nós estamos com uma média de 70% de ocupação dentro do hospital e o nosso pronto-socorro ela permanece acima do normal, bem cheio o pronto-socorro, mas casos mais leves. E o que melhorou um pouco o nosso pronto-socorro foi o trabalho que nós fizemos junto com a parceria com o município e o PA+. O PA+, hoje está absorvendo uma boa demanda dentro do que era que vinha para o hospital, está assumindo essa responsabilidade, que são os casos menos graves, que nós estamos encaminhando esses pacientes para o PA+. Mas nos preocupa bastante esse começo de inverno. Comparado a outros anos, a gente tem falado com representantes de outros hospitais, de diversos municípios aqui da região, mas aí Encantado, a situação está semelhante ou está de fato pior com a mesma época em outros anos? Nós estivemos segunda-feira em uma reunião com o governador e a secretária do Estado, e vou usar o dado que ele apresentou para nós, a curva que no Rio Grande do Sul, ele fez um mapeamento do Brasil, que são vários estados ali, do Brasil, que já está em estado de crítico dessa síndrome respiratória, e ele mostrou para nós ali um gráfico de como foi os 2 últimos anos, o inverno e esse ano. E se você olhar os gráficos dos 2 últimos anos, ele vinha os dois muito próximos. E esse ano ele dá um salto de quase 60% assim, no número de atendimentos de internações nos hospitais. Ele deu um salto de uns 60% a mais em período de 30 dias ali, comparando os outros invernos. Então, esse ano, ele está um inverno muito atípico, né? Essa síndrome respiratória, a bronquiolite muito forte nas crianças, a gripe nos idosos. E na segunda-feira ele apresentou esse dado para nós e até coloquei no nosso grupo que ele mostrou, falou, olha, isso não é normal. A gente vinha sempre com o inverno rigoroso, mas esse ano estourou, foi lá em cima. Então, é um começo de inverno que tem muito ainda que acontecer, né? Dessas gripes, é um começo muito forte. E nós vamos acompanhando de perto com algumas medidas dentro do hospital para a gente fazer o melhor atendimento possível, né? Conforme a gente vai trabalhando ali as cirurgias, a UTI, nós vamos organizando o hospital em termos de MATMED, consumo, estoque, um trabalho. Toda semana a gente tem uma reunião com um grupo interno para avaliar como está esse cenário no hospital e na nossa região. Qual é o público que mais tem necessitado de atendimento do hospital? Crianças, a maioria crianças e idosos, crianças e idosos. Esse ano crianças está muito forte, crianças, sabe? A crianças está muito forte, a quantidade de crianças gripadas ali com síndrome respiratória é muito grande.
E as mais do que o normal. consequências, Márcio, elas são situações de as pessoas ficarem alguns dias internadas depois serem liberadas, a maioria não precisa ser internado, ou tem casos mais graves mesmo que vocês estão se preocupando? Então, é difícil colocar isso aí, mas porque pelo volume, a maioria a gente consegue tratar no pronto-socorro. Só que o volume, nós tivemos um caso de um paciente que veio falecer aqui no hospital com síndrome respiratória na UTI. Nós tivemos um caso de uma criança também que foi transferida com 2 meses, com uma síndrome respiratória muito forte, e nós conseguimos trabalhar nessa, reverter, e foi transferida para uma UTI nela. Então, assim, está tendo bastante casos de internação, bastante, mas também tem bastante caso que acaba o pronto-socorro mesmo trabalhando e medicando em casa as crianças, mas o volume de atendimento é muito grande. E a maioria dessas pessoas é vacinada ou não? Vou usar a estatística do governador. Das pessoas que ele colocou para nós, usando ele como exemplo, que vieram a falecer na UTI, eu não me recordo, menos de 10% do paciente do UTI tinha vacina, e crianças que vieram com essas comorbidades, 0% foram vacinadas contra a gripe. Então, é um item que está sendo feito um trabalho pelo governo do estado, junto com as prefeituras. Nós estamos em uma parceria muito forte com o município de Encantado, a Carol, para fazer esse trabalho de vacinação junto à população, porque se perdeu isso, né? Pós-Covid aí se perdeu esse interesse, mídias, enfim, se perdeu um pouco dessa importância da vacina, porque a vacina da gripe ela já existe bem antes do Covid, né? E sempre teve uma alta adesão ali. Agora nós tivemos uma adesão muito baixa de 25% da população com adesão na gripe, da vacina. A gente tem percebido essa baixa vacinação e agora também quando é um período que as pessoas já começam a ficar gripadas, aí já não é o melhor momento para vacinar e acaba esperando, ou muitas vezes demora também umas 10 dias a 2 semanas para fazer efeito a vacina, né? Mas além da questão da vacinação, Márcio, qual a orientação de vocês, né? A questão tanto dos sintomas e também daquilo que a pessoa pode tentar fazer, aquelas que de repente vão até o hospital, que tipo de medicamentos que vocês sugerem para quem está em casa e também para talvez aquela pessoa que não está no estado tão grave conseguir se automedicar? A orientação que a gente criou esse fluxo junto com o município, primeiramente as pessoas busquem os postos de saúde, deixem o pronto-socorro para as urgências e emergência, porque lembrando que o nosso hospital não é só atendimento de gripe, né? Nós atendemos urgência e emergência de todas as situações, um infarto, um derrame, um acidente, um traumato, um AVC, enfim, todos os tipos de acidente, urgências chegam para nós aqui. Então, que as pessoas primeiro busquem o posto de saúde, as unidades de base de saúde, tem o PA+, de Encantado também, que pode fazer esse trabalho junto, e depois, se o PA+, entender que é um caso mais grave, que o paciente não está bem, está saturando muito abaixo do normal, enfim, com algumas comorbidades, o PA+ encaminha para nós. Se o paciente vem no hospital, nós vamos atender o paciente. Mas é esse fluxo que é importante organizar ali para não sobrecarregar nenhuma das 3 estruturas, deixar o que é urgência para nós, para a gente consiga fazer um bom atendimento. Nós, a partir dessa semana, nós organizamos o horário de visita dentro do hospital. Então, nós restringimos o horário de visita, porque a circulação de pessoas dentro do ambiente hospitalar é um risco para o paciente, é um risco para a família, para a criança. Então, nesse momento agora, todas as pessoas que buscam o hospital, nós estamos distribuindo máscara para ter esse cuidado dentro do hospital ali. E os horários estão restritos das 14 às 16 horas, com restrição de visita por 2 pessoas, no máximo 3 ali, para fazer a visita no hospital. Tem funcionado muito bem. A rádio, a imprensa, vocês têm nos ajudado muito nessa divulgação junto com a população e tem respondido muito bem. A população tem entendido esse momento crítico e tem evitado ali de buscar os hospitais ali para fazer essa visita que podem esperar. Lógico, se tiver um caso
um paciente que é uma fase terminal, um paciente mais crítico, a gente abre a sessão e isso é dentro do protocolo da instituição. Mas isso é uma das medidas que nós trabalhamos. Nós tínhamos até pensado de suspender cirurgias dentro do bloco, porque as cirurgias eletivas, ela tem um volume grande e estava sem leitos, mas essa semana nós conseguimos aí voltar ao normal ali, foi um pico da semana passada e a gente continuou com as cirurgias eletivas no hospital e o atendimento dentro do esperado ali. Márcio, quando se fala em máscaras, já automaticamente se lembra do período da Covid. Como é que a comunidade recebeu, então, essa medida que vocês passaram a implantar ela desde a última segunda-feira? Eu acho que o Covid veio para trazer essa experiência que era muito mais rejeitado, né, quem usava uma máscara. Então, foi muito adepto à população. Eles já chegam no hospital, eles já pedem a máscara para dentro do hospital. Lógico, a gente utiliza essa precaução no ambiente que tem muita gente junto, sabe? Se eu estou na minha sala falando com você sozinho ali, eu não vou usar máscara. Mas a gente vai fazer uma reunião com 8, 10 pessoas, todo mundo numa sala. A gente usa, o paciente que está visitando, um acompanhante visitando ali, um familiar. Então, foi muito interessante essa adesão. Eles aderiram ali e pedem a máscara. Acho que foi muito positivo. Tá bem. Márcio Sotana, diretor administrativo do Hospital Beneficente Santa Terezinha de Encantado, muito obrigado por atender a Rádio Independente aí, que as coisas melhorem. Grande abraço. Muito obrigado pela espaço para a gente poder falar um pouquinho, a contribuição de vocês ali aos ouvintes. E é um começo de inverno, tá? Eu reforço a todos. Estamos bem preocupados do que vem nesse inverno ainda, porque o gráfico que mostrou para nós ali é uma tendência de uma superlotações nos hospitais. A população não pode se descuidar, nós temos que ter esse envolvimento de todos. E nós vamos atualizando vocês ali as medidas que a gente vai tomando dentro do hospital para contemplar todos ali e poder atender todo mundo da melhor forma possível, tá ok? Muito obrigado. Ok, então, o Márcio Sotana, diretor administrativo do Hospital Beneficente Santa Terezinha, nos atualizou, né, de como é que está a situação do hospital lá de Encantado, no que diz respeito às doenças respiratórias, e agora vale para cada um fazer a sua parte, né? Imagina chegar a pensar em suspender cirurgias, né, para ver a gravidade e, assim como ele falou, outros diretores de hospitais ou representantes aí que atendem na emergência dos hospitais falaram que ainda esperam que vai piorar a situação, né? Estamos começando ainda, nem começou oficialmente o inverno, então quem ainda não vacinou, que puder vacinar, daqui a pouco muita gente já pegou a doença, também já vai meio que se liberando, né? Porque já passou por essa dificuldade. Claro, pode pegar um outro vírus também, mas é um período aí que a gente normalmente tem maior procura nas casas hospitalares, nos centros, né, nas UPAs, também nos postos de saúde, mas esse ano está acima do normal até. Então, cuidado e atenção, especialmente, né, gente, para quem tem criança, porque a criança ela não pode decidir, eu quero fazer a vacina. E dificilmente uma criança vai dizer, eu quero fazer a vacina. Então aí é com os pais, né? Especialmente as crianças. Se o adulto não quiser fazer, especialmente grupos de risco, né? Especialmente idosos, teria que fazer, né? Mas a gente também não tem como obrigar e ninguém tem como obrigar, o pessoal da saúde também não, mas é uma preocupação e tomara que a gente não tenha um número muito elevado de mortes, de consequências ainda mais graves para a saúde das pessoas. E o Márcio, inclusive, citou, né, Ricardo, que o público que mais está utilizando o hospital são as crianças. São as crianças. Então acende mais um alerta, né? Exato.